Olá, a pergunta que faço para você é o seguinte: será que já nascemos com a nossa data prevista para a nossa morte? Será que somos predestinados? Ou a morte é apenas um imprevisto? Como lidamos com essa situação? O que de fato acreditamos? O que realmente são essas coisas? Será que nós já nascemos com a nossa data certa para morrer? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo, você que está com a gente aí ligadinho na TV Novo Tempo. Já estou eu aqui novamente, é um prazer ter você aqui com a gente no programa Na Mira da Verdade. Você já sabe, a partir de agora já estamos conectados com o Brasil e o mundo através das ondas da internet, através da nossa TV espalhada por todo o nosso país, seja por parabólica, seja por canais por assinatura ou mesmo TV aberta. E também pelo Facebook, estamos transmitindo aqui, é muito bom ter a sua companhia, é muito bom ter você aqui. Você já sabe, o programa Na Mira da Verdade é um programa de perguntas e respostas bíblicas e quem está na mira para responder baseando-se no livro sagrado, na Bíblia, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, Tito? Estou aí contente por nós começarmos o programa com esta pergunta, né? Porque muitos irmãos acabam pensando que Deus determina até mesmo o dia da morte de uma pessoa, e nós vamos ver que, biblicamente, isso está longe de ser verdade. Então, obrigado a você que acompanha o nosso programa, obrigado a você que está nos acompanhando também pela primeira vez. Muito bem, nós abrimos o programa justamente falando sobre esse assunto, né, da morte. Essa pergunta que mandou pra gente foi através do nosso Instagram, deixa eu ver se foi isso. Pelo nosso Instagram, isso, foi pelo nosso Instagram, que mandou foi a Verônica Bezerra. E a Verônica, ela perguntou da seguinte forma: eu gostaria de saber se já nascemos com o tempo certo para morrer, ou se já nascemos com destino traçado, ou a morte é apenas um imprevisto nessa trajetória. E aí, professor Leandro Quadros, uma pergunta bastante interessante. Nós estamos vivendo momentos difíceis da história da humanidade e essa questão chega agora aí para você, meu amigo. Vamos lá. Primeiramente, é óbvio, né, que a morte de qualquer ser, né, ou de qualquer pessoa ocorre sobre a permissão divina. Mas isso não quer dizer que Deus seja o causador, não é, daquele evento. Nós não temos, obviamente, todas as respostas, né? Apocalipse 14, 13, por exemplo, diz assim: bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, para que as suas obras os acompanhem. Então isso nos mostra que Deus pode em algum momento permitir que um filho dele morra para preservá-lo para a eternidade. Então Deus prefere ficar aí alguns anos sem este filho vivo, ao invés de perdê-lo pela eternidade toda. Mas nós não temos realmente todas as respostas. O conflito cósmico entre o bem e o mal é algo muito amplo e nós podemos entender algo deste conflito na Bíblia, mas não temos todas as respostas. Agora, dizer que Deus determina o dia da morte de alguém, isso seria um grande absurdo. Mas antes de eu provar que seria um absurdo, deixa eu ler um texto que é utilizado, não é, para dizer que Deus predetermina os dias de cada pessoa, que é o Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda.
Então, ao ler esse texto de forma isolada, né, muitos predestinistas creem, por exemplo, que Deus predestina até mesmo o dia da morte da pessoa. Mas se nós lermos contextualmente, o contexto aqui fala claramente do processo de formação do ser humano dentro do útero materno. Então, neste processo de formação dentro do útero materno, Deus tem um registro, sim, de cada ser humano. Olha o contexto. Verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto, ou seja, no ventre da mãe, fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou seja, viram Davi na forma de um feto, né? E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então aqui o salmista ele expressa a complexidade, a admiração dele pelo processo de embriologia, não é? E mostra que Deus conhece, até mesmo antes de nascer, a pessoa que está se formando no ventre materno. Então, desse processo de formação no útero da mãe, Deus tem sim um registro. Deus acompanha o desenvolvimento do feto. Agora, isso não significa que Deus predetermina o dia da morte do indivíduo. E eu vou lhe mostrar isso. Quando uma pessoa usa drogas, tá? E morre por uso de drogas, foi Deus quem predeterminou que o indivíduo usasse cocaína e crack? Absurdo. Quando uma pessoa desobedece às leis de trânsito e dirige aí a mais de 200 km por hora e decide dar uma olhadinha no celular e ele morre de um acidente, foi Deus quem predestinou para ele transgredir as leis de trânsito? Quando uma pessoa tem um câncer como resultado de uma vida de muita bebida, de muito cigarro, foi Deus então que fez essa pessoa e a predestinou para ser fumante e ser beberrona? Ridículo pensar desta forma. Seria melhor ser um ateu do que pensar que Deus predestina a pessoa para morrer na maior de todos os sofrimentos. Então nós temos que ler também Jeremias 29, 11 e 12, para percebermos que os planos que Deus tem para nós são planos bons, né? E o que Deus deseja para todos nós é que, se viermos a morrer, é que morramos de velhice, que completemos, que tenhamos uma vida, que passemos pela terceira idade com saúde, com vigor e que morramos de velhice. Agora, Deus não planeja que ninguém morra de câncer, ou que morra por usar drogas, ou que morra por ter se suicidado, pelo amor de Deus, né? Então, nós podemos ler aqui em Jeremias 29, 11 e 12, quando Deus fala dos planos dele para Israel, isso se aplica também a nós, ó. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, os pensamentos que Deus tem a respeito dos seres humanos são pensamentos de paz e não de mal, né? E o último texto que eu vou ler, Ezequiel 18. O fato de Ezequiel 18, versos 23 e 32, mostrar que Deus não tem prazer na morte do ímpio, isso demonstra que Deus não determina que alguém seja ímpio para que morra antes do tempo. Então, Ezequiel 18, 23 e 32 diz assim: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva?
Ou seja, se Deus deseja que o perverso se converta e viva, é óbvio que Deus não predestinou o perverso para morrer. Porque se Deus predestina o perverso para morrer, não tem um porquê de Deus desejar que ele se converta. Seria totalmente absurdo. E no verso 32, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. O desejo de Deus é que todas as pessoas se convertam, tenham qualidade de vida e tenham vida eterna. Por isso, essa ideia de que Deus determinou o dia da morte de cada um não tem base bíblica alguma e apresenta uma imagem de Deus muito distorcida e que com certeza leva muitos a desacreditarem, infelizmente, na existência e no amor do Criador. Muito bem, professor, muito bem. Bom, estamos apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. E ainda pelas nossas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt e no Instagram, @namiradaverdade. E ainda assim tem o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Como, por exemplo, essa pergunta que chegou aqui pelo nosso SMS, uma daquelas perguntinhas capciosas, professor. Vamos ver aí o que você tem a nos mostrar na Palavra de Deus. Quem mandou, deixa eu ver, que foi o Vitor Kruger. E ele é de São Lourenço do Sul. E a pergunta dele é a seguinte, professor. Mateus 27:9 fala de uma profecia de Jeremias. Mas, se lermos de ponta a ponta este livro, não se encontra essa passagem. Mas lá, no livro de Zacarias, por exemplo, no capítulo 11, a partir do verso 12, ou ali no verso 13, não teria sido, aparece, né? Não teria sido um erro na publicação da Bíblia? Uso uma Bíblia israelita para os meus estudos. E lá está Zacarias, e não Jeremias. Professor Leandro Quadros, você já ouviu falar sobre essa questão da profecia de Mateus 27:9 estar em Jeremias ou em Zacarias? Já. Existem duas explicações para isso. Os teólogos que creem na inerrância bíblica, ou seja, que a Bíblia, que nos originais bíblicos não haviam erros, nem mesmo de ortografia, diríamos assim, eles acabam dizendo que, como as palavras são parecidas com as do profeta Jeremias, então o texto está certo em falar que é do profeta Jeremias. Mas, realmente, este irmão que fez a pergunta está certo. Quando ele cita Jeremias, mesmo que a citação seja parecida, a citação é mais parecida com o que está em Zacarias. Então, o que isso nos mostra? Foi um erro de inspiração ou de cópia? Não, não foi um erro de inspiração e nem de cópia. Por quê? Porque os vários manuscritos do Novo Testamento, cerca de 5.700, né, não apresentam algo diferente do que está escrito aqui quando afirma que foi Jeremias. Foi um erro de inspiração? Também não. Nós não devemos esquecer de uma coisa. A Bíblia não tem nenhum erro divino, mas a Bíblia contém falhas humanas. Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi que Mateus possivelmente citou o texto de memória, atribuiu a Jeremias, sendo que era Zacarias. Nós não devemos esquecer que a inspiração atua no profeta, atua sim na forma como o profeta vai transmitir as palavras, mas a inspiração não tira a imperfeição do profeta. Então é comum o profeta ter lapsos de memória. E esse lapso de memória não compromete em nada a inspiração, a teologia bíblica, só nos mostra a verdade de 2 Pedro 1, 19 a 21, que a Bíblia tem dupla autoria, divina e humana. Muito bem, professor, muito bem. Temos algumas perguntinhas. Olha, hoje muitas perguntas chegando em todos os lados, viu? O celular não para de tremer aqui no Facebook, no Instagram. Quantas perguntas boas. Quero colocar aqui uma agora do nosso Instagram. Professor, você sabe aí que nós está tendo uma novela aí falando da Bíblia e aí começam a chegar
muitas perguntas baseadas naquilo que eles estão vendo. Eu separei duas aqui, ó, coloquei até elas próximas uma da outra, foi pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Wilton Costa e também o Cláudio Rama. Eles perguntaram o seguinte: quando o poder de Satanás se revelar, ele também se revelará como um homem? Ele tem poder para assumir formas humanas, físicas? E o Cláudio também perguntou: Graça e paz, Tito e professor Leandro Quadros, gostaria de saber se na Bíblia mostra alguma parte em que Satanás toma forma humana. Seria isso possível? Comento isso devido a uma novela que tem atraído muitos a ler a Bíblia e fazem perguntas, e atualmente está em uma das perguntas mais feitas pelos que assistem. Olha aí, professor, Satanás, ele pode se personificar como um ser humano? A Bíblia não deixa dúvidas de que os anjos têm sim esse poder, né? A Bíblia não fala diretamente... Não só Satanás, mas os demônios também, né, professor? Qualquer anjo, né? Então aqui, por exemplo, em Gênesis 18, a partir do verso 1 é dito assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e viu 3 homens de pé em frente dele. Então, esses 3 homens, na verdade, eram Cristo e mais 2 anjos personificados. E isto ocorre em mais de uma vez na Bíblia. Então, o poder da personificação faz parte, é um dos poderes de qualquer anjo. É por isso, por exemplo, que num centro espírita, quando se aparece a forma corpórea de um espírito, né, o que ocorre ali é uma personificação. É um espírito demoníaco que personificou, imitou a forma corpórea de um ser humano. Então, qualquer anjo tem esse poder. E aquilo que a novela está registrando de Satanás se personificar e andar entre as pessoas, isso é perfeitamente possível teologicamente falando. Olha só, muito bem, professor, muito bem. Eu queria aproveitar e dizer para você que você pode estudar mais a Bíblia e compreender muitas coisas que talvez você está se deparando aí com erros ou com dúvidas ao ver, por exemplo, uma novela como essa, ou um filme religioso, enfim. Ou quando você ouve um debate de alguém falando sobre assuntos, ou até mesmo aqui na Novo Tempo, os mais diversos temas que apresentamos aqui. Você pode aprender mais fazendo um curso bíblico gratuito que nós oferecemos. Nós temos vários aqui na Novo Tempo. Aqui nas minhas mãos eu tenho pelo menos 3. Esse é o que nós oferecemos aqui no Na Mira da Verdade. Verdades para o Tempo do Fim. É um curso atual para o tempo em que nós vivemos, o tempo do fim. Para você ter esse curso bíblico, basta você entrar em contato com a gente pelo telefone no horário comercial, 0 operadora 12 2127 3121. E também você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver a imagem dessa revista lá, você clica e será direcionado para fazer um cadastro. Mas nós temos aqui também, por exemplo, mais 2. Esses aqui é num formato de DVD que você pode ter na sua casa. Eu tenho aqui em minhas mãos o Santuário, o Caminho de Deus, que é uma produção feita com o pastor Arilton Oliveira, fantástico. Tudo que você precisa saber sobre o plano da redenção está no Santuário. E eu tenho certeza que você vai aprender muito com isso. E também temos aqui Paulo, o Mensageiro da Cruz, feito pelo pastor Gilson Brito. Outro excelente curso bíblico num formato de DVD, que eu tenho certeza você vai se surpreender. Então, na Novo Tempo, nós temos vários cursos bíblicos que nós oferecemos gratuitamente, graças ao projeto Anjos da Esperança. Portanto, peça agora mesmo, não vai pagar nada por isso, é um presente nosso para você, tá bom? Peça agora mesmo, acesse o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, ou então ligue no horário comercial, 0 operadora 12 2127 3121. Muito bem, a próxima pergunta, professor Leandro, quem mandou foi a Lucinei Matias, e a pergunta é a seguinte: gostaria de saber se no céu haverá classes de salvos. Pastores vão ter uma classe e ovelhas outro? Ou seja, será que nós vamos ter a divisão de pastores, vamos ter lá de profetas, vamos ter lá de pessoas humildes, pessoas abastadas? No céu vai ser assim? Só que essa você vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e a pergunta que ficou em aberto é do Lucinei Matias e a pergunta é: será que no céu haverá classes de salvos? Quem sabe apóstolos, pastores, discípulos e quem sabe a gente, as meras ovelhas? Professor Leandro Quadros, no céu haverá classe de salvos? É importante entendermos que apóstolos, pastores, discípulos, na verdade não são classes, são funções, são dons espirituais. Então, 1 Coríntios 13, melhor, Efésios 4, 11 a 13 diz que quando nós chegarmos no céu, nós não precisaremos mais fazer uso dos dons espirituais. Então, você não pode confundir, querido telespectador, uma função com classe, tá? São coisas diferentes. Outro detalhe, a Bíblia mostra em 2 textos que nós seremos igualados aos anjos, mas também mostra um grupo especial que não é melhor do que ninguém, mas vai receber uma recompensa especial pela grande provação pela qual eles passaram no mundo, que são os 144 mil. Então vamos ver o primeiro texto, Mateus 22, 30. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Então, falando de que no céu não haverão casamentos, né? Cristo está aqui igualando a família da terra com a família do céu. Então, aqui nós não vemos uma categorização de pessoas. Outro texto muito importante para responder a sua pergunta se encontra em Apocalipse, capítulo 14, versículo 4. Né? Falando dos 144 mil, quem são os 144 mil? É uma totalidade de justos que estará viva, né, que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Esses justos terão passado pela grande tribulação, pela grande perseguição de Apocalipse 13. E por eles vencerem esta dura prova, eles recebem uma recompensa. Não que eles são melhores do que os outros, porque Romanos 2,11 diz o quê? Que Deus não faz acepção de pessoas. Mas eles recebem uma recompensa diferente, né? Por terem suportado uma dura prova, né? Muito angustiante, pouco antes da volta de Cristo. E aqui no versículo 4 é dito, são estes os que não se macularam com mulheres porque são castos. Mulher em profecia simboliza falsos sistemas religiosos, tá? São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então eles são primícias, ou seja, o primeiro molho, os representantes dos demais salvos. E eles andarão com Cristo por onde Cristo estiver, porque esta é uma forma de recompensá-los por terem passado por uma dura e angustiante prova pouco antes da volta de Cristo. Mas a Bíblia não apresenta ninguém como sendo melhor do que ninguém ou com uma categorização, né? Quem crê em níveis celestiais são nossos amigos irmãos mórmons, né? Eles creem em 3 níveis celestiais e no principal nível estarão aqueles que forem mórmons. Mas nós cristãos não cremos, obviamente, desta forma. Muito bem, professor. Estou aqui com o nosso SMS, pessoal participando. Obrigado pela sua participação. A pergunta agora é do Marcos Brandão. Obrigado, Marcos, pela sua participação. Ele é de Maceió. A pergunta dele, olha só, ele começa: boa noite, Tito e professor Leandro. Este programa realmente faz jus ao nome. A pergunta é a seguinte, obrigado, Marcos. A pergunta é a seguinte: por que Deus
não colocou o desejo sexual em Adão e Eva enquanto eles estavam no paraíso, já que ele disse ao casal: multipliquem. Era porque Deus sabia que eles iriam pecar e assim seriam expulsos do paraíso e seus filhos iriam rejeitá-los, já que os filhos saberiam o quanto era bom viver no paraíso? Olha só a questão, professor. Será que Adão e Eva não tiveram relações sexuais antes do pecado? Será que a gente consegue ter alguma ideia sobre isso? Esse desejo sexual só houve após o pecado, é isso? Não, isso é impossível, tá? Vamos ler aqui Gênesis 1, 28, que diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Não tem como dois seres se multiplicarem se eles não sentirem atração um pelo outro, tá? Então, a partir do momento em que Deus diz para Adão e Eva serem fecundos, o que isso significa? Que Adão produziria espermatozoides e que Eva produziria óvulos. E que, obviamente, nesse processo de produção de espermatozoides e de óvulos, teria que haver a libido sexual para que eles sentissem vontade de se unirem sexualmente, né? Então, alegar que o sexo passou a existir depois do pecado é uma alegação totalmente antibíblica. É óbvio que desde o início Deus colocou o desejo sexual em nossos primeiros pais. Muito bem. Próxima pergunta aqui é do nosso Instagram. Quem mandou foi a Tila. A pergunta dela é a seguinte. A paz, sou de Quilombo 2, Palmares, Pernambuco. Em Gênesis 14, 18, diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. A minha pergunta é: Melquisedeque era um homem muito misterioso. Por que a Bíblia não revela a sua descendência? E outra, ele era, porventura, o próprio Jesus? E aí, professor, a questão de Matusalém realmente é algo que está na Bíblia e que a gente não consegue decifrar muito bem. Como que a gente pode mostrar isso na Bíblia? Quem era Melquisedeque? Além da revelação dada, né? Não tem como, né, professor? Não, várias especulações foram feitas, né? Melquisedeque era o Jesus pré-encarnado, Melquisedeque era o Espírito Santo, mas não tem como provar nada disso. O que acontece é que Hebreus 7 compara o sumo sacerdócio de Cristo ao sacerdócio de Melquisedeque. Por quê? Como Melquisedeque existiu antes do sacerdócio levítico, então o sacerdócio de Cristo é comparado ao de Melquisedeque para dizer que o sacerdócio de Cristo é de uma ordem superior ao sacerdócio levítico, tá? E quando Hebreus 7 fala que Melquisedeque não tinha genealogia, isso não quer dizer que ele era um ser celestial. Não, simplesmente é que os autores bíblicos não conheciam a origem dele. E não tinha como conhecer realmente porque Melquisedeque não fazia parte do povo de Israel. Então os israelitas, ou a partir de Abraão, eles tinham certeza de onde haviam descendido. Agora Melquisedeque não. A única informação que a Bíblia dá era rei de Salém, que antigamente era a cidade de Jerusalém, depois passou a ser chamada de Jerusalém, e diz que era o quê? Sacerdote do Deus Altíssimo, tá? E Abraão se encontrou com este homem e devolveu a ele o dízimo, ou seja, Abraão o reconhecia como rei de Salém e como sacerdote. Agora, como Deus o escolheu para esta função, nós não temos realmente revelação bíblica. Possivelmente foi por revelação profética, obviamente, tá? Então, as informações que nós temos são de que ele era rei de Salém, sacerdote de Deus, teve contato com Abraão, recebeu dízimos de Abraão e o sacerdócio dele é comparado ao de Cristo para mostrar a superioridade do sacerdócio de Cristo. Fora isso, é especulação, é achismo, não temos como entrar
a fundo nessa questão e criar teorias para as quais a Bíblia não dá respaldo. Muito bem. A próxima pergunta pelo nosso Facebook, quem mandou foi o Jefferson Lucian. A pergunta é a seguinte, ele é lá de Ponta Grossa, no Paraná. Eu gostaria que o professor me explicasse Apocalipse 1:8. O que significa ter a chave da morte e do inferno? A morte e o inferno são um tipo de entidade, professor? O que a Bíblia, lá em Apocalipse 1:18, quer dizer com a morte e o inferno? É a chave, né? Ter a chave ou as chaves da morte e do inferno? Primeiramente, nós sabemos que a morte, né, é a ausência da vida. Então, a morte não é uma entidade. Né? E a palavra inferno, mesmo que ela tenha mais de um significado, aqui nesse contexto, né, a palavra significa sepultura. Então, quando diz que Cristo tem as chaves da morte e do inferno, em Apocalipse 1:18, a Bíblia está dizendo que ele tem o domínio sobre a morte e a sepultura. E por que ele tem o domínio? Olha o que diz o verso 18, ó. E aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno, ou da sepultura nesse contexto. Então, por Cristo ter morrido e ter ressuscitado, ele tem o poder, ele tem o domínio sobre a morte. E lembre-se de 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. A Bíblia não menciona Jesus vindo literalmente com um molho de chaves, destrancando a porta da morte ou destrancando a sepultura para tirar os vivos. Ele ressuscita os vivos do pó da terra. Então, ter chaves significa ter domínio. E se eu não me engano, Jesus usou esta expressão numa outra ocasião. Deixa eu conferir aqui. Eu acho que em Mateus 16... Mateus 16:19. Falando para o apóstolo Pedro, e depois ele fala isso em Mateus 18 para os demais discípulos, ele diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Quer dizer então que Pedro recebeu um molho de chaves e aí ele pode abrir o céu para quem quiser? Óbvio que não, né? Vamos ver o contexto. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, ou seja, quando Pedro e os demais discípulos pregassem o evangelho e este fosse aceito, isso equivaleria a eles abrirem as chaves dos céus para as pessoas, só que de forma indireta, porque diretamente quem leva alguém para o céu é Deus. Caso alguém não aceitasse o evangelho, eles estariam fechando indiretamente o reino dos céus para essas pessoas, porque elas não aceitaram a Jesus como Salvador, que é o caminho, a verdade e a vida, o único caminho que conduz ao Pai. Tá? Então entenda chaves como um símbolo de domínio e que foi usado mais uma vez nas Escrituras, não de forma literal. Muito bem, professor. Temos ainda 2 minutinhos. Eu acho que não vai dar para responder essa pergunta, mas eu vou colocar ela aqui. Vamos ver. Quem mandou foi o Lucas Elias, agora pelo nosso Facebook. Pessoal que está assistindo aí através do Facebook. Lucas Elias, sua pergunta está na mira da verdade. Ele diz o seguinte: por que Deus permite Satanás trabalhar tão livremente contra nós, seres humanos? Não fica muito difícil para o ser humano lidar com costumes, maus exemplos e ainda ao nosso redor milhões de demônios? Professor, por que vamos ver se a gente consegue responder a pergunta do Lucas aí. Por que Deus permite Satanás livremente nesse planeta aproveitar aí e fazer todo mundo pecar? Lucas, em primeiro lugar, Deus não permite que Satanás atue livremente, né? Se Satanás atuasse livremente, você e eu não existíamos. Ele já tinha nos matado há muito tempo, né? Então ele tem um limite, tá? Você pode ler, por exemplo, no livro de Jó. No livro de Jó, quando Deus autoriza Satanás a tentar Jó, você pode ler isso nos capítulos 1 e 2,
Deus fala assim, olha, tudo o que ele tem está em tuas mãos, mas poupa-lhe a vida. Ou seja, Satanás faz bastante coisas? Faz, mas ele tem um limite. Se ele não tivesse limites, meu amigo, ele teria exterminado a raça humana há muito tempo. E lembre-se de uma outra coisa, ao mesmo tempo em que tem muitos demônios aqui, Hebreus 1,14 diz que Deus enviou anjos como espíritos ministradores para serviço da salvação dos que creem. Tá? Então, nós não precisamos nos preocuparmos. Satanás tem certos limites e assim como existe 1/3 de anjos, 70% dos anjos bons ficaram ao lado de Deus. Então, a sua questão ela é importante, mas você não pensou, diríamos assim, da forma correta. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo rapidinho, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo e é muito bom ter a sua companhia aqui. Você, meu irmão das mais diversas denominações religiosas, você, meu irmão da Assembleia de Deus, meu irmão da Igreja Presbiteriana, Católica, Metodista, Adventista, Batista, você de uma igreja pentecostal, nas mais diversas que tem aí, muito obrigado. Obrigado pelo carinho de você estar aqui com a gente. O objetivo do nosso programa é juntos aprendermos mais da Palavra de Deus, é juntos estudarmos e tirarmos dúvidas quando estudamos o livro sagrado. Portanto, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e teremos o maior prazer de tentar dar a resposta baseando-se na Palavra de Deus. Eu sempre quero pegar o professor Leandro Quadros para ver se ele não consegue responder uma pergunta, mas ainda não conseguimos. Formule aí uma boa questão, manda pra gente. Olha, tem mais uma aqui capciosa que chegou pelo nosso SMS. Boa noite, parabéns Tito e professor Leandro, por esse espetáculo de programa. Obrigado, meu irmão. Vamos ver como que é o nome dele. Paulo Rodrigues, de Vila Andrade, São Paulo. Obrigado pelo carinho da sua audiência e pela sua participação e fazer o programa acontecer, mandando a sua pergunta. Ele diz o seguinte, professor. Se Jesus morreu na sexta-feira à tarde, como teria ele passado 3 dias e 3 noites no coração da terra? Ele estava dormindo inconsciente? Deus ficou 3 dias sem sua onisciência? Isso é possível, professor Leandro? Não seria herético, pois Jesus é 100% divino? Como entender Mateus 12:40? Professor, eu não desejo saber a contagem, se é inclusiva ou não, mas a minha dúvida está nesse intervalo de tempo. Certo. No exato instante desse período, Deus deixou de ser divino nesse momento, divino ou humano nesse momento? A questão dele, ele acho que não tem dúvida com relação aos 3 dias. Já entendeu várias vezes, nós falamos aqui essa questão dos 3 dias, como que é para o judeu e tudo mais. Mas aí sim, a questão, nesse período de morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele perdeu a sua onisciência, sua onipotência, sua onipresença? Primeiramente, meu irmão, você deve de lembrar que quando Cristo encarnou, ele não fez uso de certos atributos divinos que ele tinha. Por exemplo, a onipresença. Ele não poderia estar presente em todos os lugares porque ele estava limitado pelo corpo humano. Outro detalhe, ele não fez uso a seu favor da onisciência. Porque em Mateus 24:36 ele disse que nem ele sabia o dia e a hora da volta dele. Agora é óbvio que quando ele retorna aos céus, ele reassume todos os seus atributos. Se Cristo tivesse vindo apenas com uma natureza divina, é óbvio que ele não poderia morrer. Mas você tem que lembrar que ao mesmo tempo em que ele era 100% divino, ele era 100% humano. E aí nós já podemos obter uma parte da resposta à sua questão, porque outra parte é um mistério. O mistério da encarnação nós não temos como resolvê-lo apenas na eternidade, quando Deus explicar a nós pessoalmente. Agora, João 1,14 diz assim, ó, e o verbo, ou seja,
o Cristo divino, Cristo 100% Deus, se fez carne, ou seja, 100% humano, e habitou entre nós. Então, para Cristo poder morrer, ele teve que ter dupla natureza. E que o Cristo divino humano morreu, veja, não só o Cristo divino, é impossível que o Cristo divino morra. Agora, o Cristo divino com a natureza mesclada, com a sua divindade mesclada com a natureza humana, ele poderia morrer. Tanto que, quando ele morreu, qual foi a reação da natureza quando sentiu a ausência do seu Criador? Mateus, capítulo 27, a partir do verso 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E depois, verso 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros. E muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E o fenômeno foi tão forte que no verso 54 ele diz assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então, é óbvio que esta reação da natureza demonstra que o Jesus divino humano morreu. Agora, se ele fosse só divino e não tivesse a natureza humana, aí eu concordo com você que seria herético dizer que Cristo morreu. Agora, se Cristo, meu irmão, divino humano, não morreu, nós continuamos os nossos pecados. Então, analise esses fatores, mas tenha em mente, nós não temos como explicar o mistério da encarnação. Nós temos vislumbres com esses textos que eu lhe apresentei aqui. Agora, explicar o mistério da encarnação só na eternidade. Não que não haja uma resposta, é porque nós não temos uma mente apta para entender isso. Legal, muito bem, professor, muito bem. Bom, olha, aqui pelo Facebook nós temos mais de 500 pessoas que estão acompanhando a gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, mostre para eles tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Tenho certeza que mais e mais pessoas vão ter a chance de conhecer verdades bíblicas. Compartilhe aí, estamos com mais de 500, vamos chegar a 1000, vamos lá? Ainda tem um tempinho de programa? Manda lá. Essa pergunta aqui chegou pelo nosso Facebook, quem mandou foi a Márcia de Oliveira e ela pergunta o seguinte, ela é lá de Chorozinho, no Ceará. Professor, eu gostaria de saber se o crente perde a salvação. Uma vez que Deus escreve o seu nome no livro da vida, será que Deus pode se arrepender e apagar o meu nome lá do livro da vida? Essa pergunta é importante. Primeiramente, minha irmã, o nome, nós não temos indicação de que o nome seja escrito no livro da vida antes da conclusão do juízo pré-advento. Então, o que diz Daniel capítulo 7, versos 9 e 10? Lá vê-se um tribunal, não é? E os anjos estão ao redor e Deus julga com base no que está escrito nos livros. É mais provável que após o término desse juízo é que o nome seja realmente escrito no livro da vida. Eu não vejo a princípio base bíblica para afirmar, não é, que o nome esteja escrito no livro da vida antes. Pode acontecer? Pode ter outros textos que indiquem isso? Pode, né? Mas é provável que este nome seja escrito ao final. Agora, é possível o ser humano perder-se? Depende, né?
A resposta depende. Se o ser humano não desistir de Jesus, é impossível que ele se perca. Tá? Por exemplo, vou pegar aqui um texto para você ver, que se encontra João 6,37, ó. Todos os que o Pai me dá virão a mim, e aquele que vem a mim, eu não o rejeitarei. Então, quem vai a Jesus? Agora entra Lucas 21:19. Lucas 21:19 diz assim, ó. Além de ir a Jesus, a pessoa tem que fazer uma outra coisa. Lucas 21:19. É pela vossa perseverança que ganhareis a vida. Então, se a pessoa vai a Cristo e persevera em segui-lo, mesmo com as suas dificuldades, é impossível que ela perca a salvação. Não tem como alguém tirar uma outra pessoa das mãos de Jesus se essa pessoa permanece em Jesus. Ao mesmo tempo, a doutrina calvinista de uma vez salvo, salvo para sempre, ou seja, independente de você perseverar ou não, você vai ser salvo no fim das contas, essa doutrina não é bíblica, tá? Porque 2 Coríntios 6, versos 1 e 2, tem um conselho que perderia todo o sentido se a graça de Deus fosse irresistível e Deus levasse alguém para o céu pelo colarinho ou pelo pescoço. Então, 2 Coríntios 6, 1 e 2 diz assim, vou ler aqui na tradução ecumênica da Bíblia. Visto estarmos cooperando com Ele, nós vos exortamos a não deixar sem efeito a graça recebida de Deus. Ora, se há uma exortação para não deixarmos sem efeito a graça que recebemos, é óbvio que é possível deixarmos esta graça sem efeito. Ok? Então a resposta à sua pergunta depende de a pessoa continuar seguindo a Cristo. Muito bom, professor, muito bom. Tem mais uma perguntinha agora aqui do nosso Instagram. Quem mandou foi o João Vitor de Salvador. Nós temos alguns minutinhos ainda. A pergunta dele é a seguinte. Jesus disse em Mateus 7,21 que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Essa afirmação quer dizer que vai ter crentes em Jesus que não entrarão ou não serão salvos? Ou tem alguma outra interpretação? Temos 3 minutinhos aí, professor. Essa citação quer dizer isso sim. Eu não vou ler todo o contexto dela, que é Mateus 7, 21 a 23, mas eu quero só dar, Tito, mais algum texto para o nosso telespectador. Pode, temos 3 minutinhos, acho que dá para falar aí. Perfeito. Então eu vou mostrar aqui, ó, a parábola do trigo e do joio, em Mateus capítulo 13, tá? Então Mateus capítulo 13, a partir do versículo 18, é dito o seguinte. Aqui Cristo já está interpretando a parábola do trigo e do joio. Vós, portanto, ouvi a parábola do semeador. Aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, porque o maligno vem e se apodera do que foi semeado no seu coração, é o que recebeu a semente à beira do caminho. Né? Aquele que recebeu a semente em lugar pedregoso é o que, ouvindo a palavra de Deus, logo acolhe com alegria, mas não tem raízes em si. É homem de momento. Né? Então aqui, nesta parábola, né, mostra-se claramente a possibilidade, né, de cristãos perderem a salvação, porque desistiram no meio do caminho. Né? Na verdade, que é a parábola do semeador, tá? Não é a parábola do trigo e do joio. Mas nesta parábola do semeador mostra que existem tipos diferentes de cristãos. Aqueles que
perseveram, aqueles que abandonam no meio do caminho, aqueles que permitem que os cuidados da vida os afastem de Deus. E na parábola do trigo e do joio, né, quando Cristo mostra que haverá o trigo, né, a planta boa que representa os justos, e que haverá o joio, que é muito parecido com o trigo, ao ponto de Cristo dizer para os anjos, né, os anjos queriam cortar fora o joio. E aí Deus fala assim, olha, não façam isso. Deixe que o trigo e o joio cresçam juntos, porque eles são muito parecidos e no final dos tempos, eu, Deus, vou separar o trigo do joio. Então nós podemos concluir que, infelizmente, o diabo também converte, entre aspas, né? Ele planta o joio na igreja, de forma que alguns que aparentemente são cristãos, na verdade, não são cristãos. Muito bom, professor. Com essa nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade. Agradeço a você mais uma vez por estar aí sempre apto a responder as perguntas. Obrigado aí pelas respostas e a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, Tito, por mais uma vez trazer as perguntas do nosso telespectador e ouvinte. E lembre-se, querido telespectador, que sempre que você tiver a coragem de perguntar unicamente a Bíblia, terá coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, as suas dúvidas, os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Obrigado por você estar aí com a gente. A gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Tchau!